Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quinta-feira no ar na Band TV Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Repercussão completa da rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro. Muitas informações, muito debate e a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, Roberta? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a todos. Participem com a gente e mande seu recadinho através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. A gente está aqui esperando. O Internacional confirma o favoritismo, vence a Chapecoense e retorna ao G4 do Campeonato Brasileiro. A noite em Caxias do Sul foi de Wellington Paulista, que marcou os 2 gols da vitória colorada. Confira. Talvez a ansiedade pela vitória tenha atrapalhado. O fato é que o jogo entre Inter e Chapecoense começou um pouco atrapalhado. Mas aos poucos os jogadores foram pegando jeito e os lances ficaram melhores. Até que o gol colorado aconteceu. Wellington Paulista de cabeça. Para não dizer que só o Inter melhorou, teve ataque da Chapecoense também. Em uma das jogadas, o gol dos catarinenses foi anulado por impedimento. Abel Braga não queria correr riscos. O resultado foi melhor que a atuação, mas a dedicação hoje em busca do resultado, que é a única coisa que interessava, foi melhor que a atuação à vontade. E este pode ter sido o motivo de tanta conversa com os jogadores antes do segundo tempo começar. A bola voltou a rolar e o Wellington Paulista pediu pênalti nesse lance e reclamou bastante. A Chapecoense voltou a assustar. Newton protagonizou as chances de perigo. E não parou por aí. Os colorados não gostaram nada dos chutes de Wanderson e Didi. Mas o Inter conseguiu aliviar a torcida. Foi no cruzamento de Leandro e o Wellington Paulista marcou outra vez de cabeça, 2-0. Você viu esse time dos caras? Os caras é muito bom. É muito rápido, troca muito de posição. O Estádio Centenário tem sido uma casa provisória para o Inter. E é aqui que o time diz um até breve para a torcida. É que na próxima rodada, o Inter viaja para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro, antes do Brasileirão ser interrompido para a Copa do Mundo. Pensar no próximo jogo, e esse é um inimigo direto, é importante fazer ponto lá contra o Fluminense. Uma equipe que ficou 21 jogos sem perder, perdeu para o campeão brasileiro, sem 6 titulares. Então é essa vontade que esse grupo está tendo, mas você não pode exigir desse grupo o mesmo coletivo que tinha outra equipe. Então acho que se o negócio não tivesse acontecido, né, como estava com a equipe toda até a 4ª rodada, talvez pudesse estar melhor ou podia estar pior. O importante para mim é a resposta que o grupo está dando como um todo. Hoje eu quero ver o Baldasso, o Ribeiro Neto, falar mal do Wellington Paulista aqui, como ele faz diariamente. Quero ver ele reconhecer que ele pode sim ser um centroavante para estar à disposição do Abel quando o Rafael Moura não estiver bem ou estiver machucado. Tá bom, com certeza. Bom, enfim. Agora é o momento Sky, Marcelo Gama. Antes de você apresentar a oferta do dia, eu quero te perguntar. Quero lhe perguntar, hein? A Sky na oferta de hoje vai conceder o desconto de 50% na primeira mensalidade? É isso, Marcelo? Não, hoje não, Ribeiro Neto. Hoje é só ponto adicional gratuito. Hoje não tem desconto. Exatamente. Mas por quê? Bom, então, eu vou te fazer um pedido, pode ser? Claro, com certeza. Você manda, né? Como hoje é a última quinta-feira do mês, vamos conceder mais uma vez. Pô, um desconto de 50% na primeira mensalidade para quem assinar a Sky ainda hoje. É possível. Tu quer que eu me ajoelhe aqui? Os caras estão esperando, Marcelo. Olha, Ribeiro Neto, você me deixou aqui mal, né? Mas vamos fazer o seguinte, então, a teu pedido, até porque você manda na Sky, né? Só hoje, quem ligar até às 3 horas, é o último dia para levar. Ponto adicional gratuito e mais 50% de desconto na primeira mensalidade. É isso mesmo, gente. São 136 canais, 18 canais em alta definição. É Copa do Mundo em alta definição. E você terá, então, o decodificador HD e mais um ponto adicional isento de mensalidade. E ganhando 50% de desconto na primeira mensalidade, irá pagar só
R$ 49,90 na primeira mensalidade. Só R$ 49,00. Ribeiro Neto, vale para todo o estado porque você manda, né, Ribeiro? Vitória do Richard Gere, é isso aí, não perca mais tempo. Assine a tua Sky hoje ganha 50% da primeira mensalidade, mais um ponto adicional. Ligue 0800 009 6969 0800 009 6969 e consulte as condições comerciais. Sky, é você sempre à frente. Ligue 0800 009 6969, é um Kamehameha, não sei se você conhece. Às vezes, que é tudo combinadinho, teu do Marcelo. É só uma desconfiança que eu tenho, assim. Não! Isso aí antes, que ele não vai dar os 50, daí tu implora, apela e ele dá os 50. Vamos fazer um trocadilho? Vamos lá. É uma gama de vantagens. Opa! Boa. Começa agora o programa Falando Mal de Wellington Paulista. A apresentação de Fabiano Baldassi. Não, falando Te mal, vira agora com ele. falando mal do Inter como um todo. O Inter não jogou absolutamente nada ontem. Mas o centroavante jogou bem. Não, o centroavante jogou bem, foi decisivo e foi determinante. Não fosse ele, não teria acontecido o que aconteceu. Vem cá, o D'Alessandro tem razão mesmo. O Inter mete 2-0, faz cumpre o dever de casa, aí vem o Baldasso aqui, não. Olha, vamos veja tentar bem. explicar ontem. Não é o campeonato da China que o Inter está jogando. Quer ver que vocês vão falar com o Grêmio, que Tá. empatou com o Sport e não jogou nada. Primeiro o seguinte, O Inter não está jogando o campeonato da China. primeiro ponto de análise. O Abel Braga ontem falou, os caras são muito bons. Os caras que o Inter enfrentou ontem. Os caras são muito bons. Cara, a Chapecoense é péssima. Vai brigar contra o rebaixamento. Para mim vai ser um dos rebaixados. E é um time fraquíssimo e ontem foi fraquíssimo também. Vamos começar por aí. Ano passado, um dos rebaixados era fraquíssimo, chamava-se Fluminense. Tá bem. Segundo ponto. O Internacional esteve bem distribuído taticamente no jogo. O Abel não armou mal o time do Inter. O time no 4-2-3-1, que é como o Inter vem jogando, ele mantém o esquema, tá tudo certinho, todo mundo bem colocado em campo. O problema foi técnico. Isso que me assusta. O Internacional teve nestas reposições, e foram muitas, e isso é uma atenuante, são vários desfalques. Esses jogadores tiveram problemas de entrosamento, que é natural, de evolução. O Inter tem um lateral direito que eu já posso ser definitivo em relação a ele, tá? Ele não serve para titular do Internacional, que se chama Diogo. Não serve. E o Cláudio Vinck é reserva. Eu acho que é um erro. O Inter ontem não conseguiu manter a bola no seu sistema ofensivo por conta dessa falta de entrosamento. A Chapecoense teve alguns espaços e o Inter, nas poucas chances que teve, decidiu a vitória, que era sua obrigação. Mas, de novo, o Inter, que já vinha sendo um eletrocardiograma no campeonato em atuações, ontem o Inter jogou mal. O Wellington Paulista, ele, bela cabeçada mesmo, baita gol. Só que o goleirinho tirou as mãos, né? Tirou os braços. Não ia chegar, Ribeiro. Não chegaria. O goleiro é o Danilo. O Lauro tá por lá, né? E não concentra. O goleiro que era do Inter? Não sabia. Agora tem o seguinte, tá? O Internacional, assim, ó, o Inter jogou mal, é verdade. Agora, o Chapecoense emparelhou o jogo e no segundo tempo foi melhor que o Inter em grandes momentos, tá? Perfeito. Mas por causa do Inter, não pela Chapecoense. Pois é, mas será que não é por causa do Inter também, Baldasso? Será que o Internacional é tudo isso que nós achamos que é? Não. E vou dizer mais, e nem precisa, porque tá tudo meio igual, né? Tá tudo meio igual. Ontem o Internacional... Então tá tudo meio igual. Foi uma grande vitória do Internacional. Se é tudo igual... Não tá tudo meio igual. A Chapecoense é um time que vai brigar pelo rebaixamento. O Inter tem a obrigação de, com qualquer time, passar por cima da Chapecoense. O Inter ontem teve 6 desfalques. Eu repito, isso é uma atenuante, mas não uma justificativa como completo. O Inter com 6 desfalques ganhou da Chapecoense. Perfeito. Que bom, que legal. Ganhou jogando mal. Mas jogou mal. Não. Aí é que tá, Baldasso. Eu acho que a gente tem que fazer essa análise, ok, do desempenho. Só que nós não podemos tirar da análise mais do que isso. Tem que ser preponderante. O Inter com tantos desfalques, falta uma rodada para a parada da Copa. O Inter tá bem colocado na tabela e venceu o jogo. Metade desta etapa inicial de brasileiro, Baldasso, metade desses jogos com o time pela metade. Pô, isso aí, qualquer time que tu jogar 4 ou 5 jogos com 6 ou 7 desfalques, chegou a ter 9 em Curitiba. Eu vou repetir. Eu, quando peguei a tabela do Campeonato Brasileiro e vi o que os times enfrentariam antes da Copa do Mundo, eu disse o seguinte: o Inter tem obrigação de ser líder do Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo. E o Inter, neste momento, não é líder e o Inter tem instabilidades importantes até agora no Brasileiro. O Ribeiro defende isso aí defende há muito tempo. Quando o Inter estava na frente do Grêmio, um ponto, eu acho que ele dizia, olha, a campanha do Grêmio é melhor.
Ele defendia isso em função dos adversários. Isso. E em função dos mandos de campo, porque Também. o Grêmio começou jogando mais fora de casa do que o Inter. Mas eu não posso considerar o desfalque que tem. Claro que sim. Com certeza. E um jogador, se não fundamental, mas importante na defesa, que era o Paulão, um fundamental sim, ou dois o Alex e o Arangues, e o Rafael Moura, embora o Wellington Paulista, né, ontem tenha dado conta do E recado. esses times pequenos que o Internacional pegou vão incomodar muito logo ali, porque eles são fracos no começo. Depois, no desespero, aparece algum jogo, porque eles tentam não ser rebaixados. Então, o Figueirense já foi a São Paulo depois de não ter nenhum ponto e nenhum gol e ganhou do Corinthians. O Corinthians depois ganhou 2 da sequência. Essa Chapecoense fez um salseiro contra o Grêmio, não conseguiu fazer resultado, mas fez contra o Palmeiras, resultado. Ganhou. O Criciúma, que o Internacional foi apedrejado por ter empatado lá e mereceu ser apedrejado. Empatou com o Galo na rodada passada. Empatou com o Galo e ontem ganhou do Coritiba. E aí, como a gente acredita muito no Celso Roth, porque o Celso Roth aqui é Deus e diabo ao mesmo tempo, não tem meio termo. Ele é Deus e diabo. É campeão da América, é Deus. Agora está no Curitiba, não ganha de ninguém, é diabo. Eu acho que ele é diabo. E volta a ser diabo. Aí tem 4 pontos em 8 jogos, o Curitiba. E o Curitiba é um bom time. Não é. Mas é um clube e olha... Olhando no papel, o time do Curitiba não é desprezível assim, Baldasso. Acho que vai brigar pelo rebaixamento. E acho que o adversário do Grêmio de ontem também briga, viu? Que time ruim esse Sport. Também. Mas que time ruim esse Sport. Ele pressionou o Grêmio no final, hein? Poderia dizer assim, ontem, né? Que time ruim esse Grêmio, hein? A minha grande preocupação em analisar o Inter com todos esses substitutos em campo é saber se o Inter tem grupo. Claro que o Inter não vai ter, de agora por diante, depois que voltar na Copa do Mundo, 6 desfalques ao mesmo tempo de novo. Isso não vai acontecer mais. Vai faltar 1 ou 2. Mas o que eu tenho que entender? O Sacha serve para ser reserva? O Valdívia serve para ser a reposição principal de armação do meio campo? Quando tu bota todos ao mesmo tempo, a avaliação fica prejudicada, Baldasso. Também concordo contigo. Bota 6 ou 7 ao mesmo tempo. Assim, eu acho que o Sacha também não é desprezível. Eu acho que ele está longe de ser um gênio ou um craque. Mas pode estar no grupo do Inter. Vou dar um outro jogador que a análise é prejudicada neste momento. Nós estamos tratando o Wellington como substituto do Arangues. E não é porque ele não faz a mesma função do Arangues. O Inter mudou a sua característica de movimentação no meio com o Wellington. Se é bom ou ruim, serve ou não, acho que ele foi discreto. Isso também ameniza, tá? Porque como o Wellington entrou junto com o Williams, e para mim é um dos dois, tá? Vamos deixar bem claro. A mecânica de meio campo do Inter ficou até desentrosar. Então realmente isso também prejudica. Se dizia que o Inter, quando fosse jogar contra os grandes, tinha que ter pelo menos 2 marcadores na meia cancha. Então tinha que ter melhorado, senhora. Para confirmar a tese. Não, mas não. Contra o Cruzeiro adiantou jogar com 2 marcadores. O Wellington tinha que dar um GPS. Mas agora não vale ter 6 desfalques. Foi por isso. Se tu tem 2 marcadores com o time titular... O que não valia era a pauleira anterior, quando o Abel estava acertando o time. Quando ele entrosou o Arangues e o Alex, tomando pau. Mas tomou-lhe um pau histórico. Mas onde é que se viu esse faceirinho que perdeu uma partida no ano? Eu acho que o Inter não acertou o time até hoje, tá? Tava jogando bem o Internacional. Não com o Arangues não tava. O Inter que foi aquele 4-1 do Grenal. Tudo bem, mas o Grenal não pode servir como referência para tudo, não só o Grenal. Primeiro tempo contra o Botafogo. Os outros jogos que ganhou, talvez... Mas como é que eu vou ter segurança se para citar um jogo tem que citar só o primeiro tempo? Bom, aí nós podemos citar a oscilação do time. Por quê? Mas o time está encaixado. Por quê? As escolhas do Abel foram bem feitas. Eu não acho. Eu não tenho convicção que se o time do Inter está definido. Mas a queda no segundo tempo, ela não é tática, Baldasso. Não é por um modelo tático que está errado. Pelo menos na minha visão. Não sei, eu gosto do 4-2-3-1, mas eu não tenho a convicção de que o Inter não vai precisar de homem a mais de marcação. Então eu não tenho essa convicção. Vai ter 13, então? Não sei. O Arangues chega. Mas o Luque veio para ser titular ou não? Vem. Nós vamos falar sobre ele depois, mas... Vai disputar com o Alan Patrick. Se com 2 não está funcionando, o Beneguete, por isso muda 3. completamente, né? Não muda nada. Não tem outro jogador para sair do time que não seja o Alan Patrick. Taticamente, vai disputar a posição ali. O Alex. Não só o Ribeiro. Não há discussão aonde vai sair o Alan Patrick. Seria no lugar do Alan Patrick. Muda a característica, mas a formatação tática é a mesma. Agora, eu não escalaria de cara esse gringo, porque, segundo ele próprio, ele é decisivo. Eu quero que ele me convença. Se em 90 jogos ele fez 2 gols, onde é que ele decidiu? Pelo amor ele de Deus. decidiu a ida do Colombo para a segunda divisão. Hoje eu vou brigar com todo mundo no programa. Tu te apaixona. O Baldasso é casamento antigo. O pai escolhia a noiva. O cara nem conhecia a noiva. Essa é a noiva que chegou aí.